palavra. Abençoa o pastor Edivaldo, que vai ministrar mais uma vez o Senhor usa poderosamente, nos edificando, nos sustentando, nos ensinando e nos mostrando a cada dia, Senhor, o caminho do céu. Seja com a tua igreja, Boa Nova, seja com o teu povo, seja com os obreiros, Pai. Abençoa, guarda, protege, dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Obrigado, irmã Hélia. Irmã Olinda, louvando o hino da harpa. Qual o sugerido? Oitenta e quatro, 296, 84? 296, 577. Então, 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando sempre o foram prender. E falando com o Pai suplicava, pelo cálice ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristeza e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovado em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Agradeço a oportunidade, amém. Amém, glórias a Deus. Obrigado, irmã Olinda. Deus abençoe a vida da irmã. Aleluias. Glórias a Deus. Permitir aqui a entrada dos irmãos. Aleluias. Glórias a Deus. O irmão Railan poderia fazer a leitura oficial da palavra? Aleluias. Irmão Railan.
Glórias a Deus. Bom, vamos fazer o seguinte, vou fazer a leitura oficial da palavra, acho que o irmão Railan não está conseguindo. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, saudar a todos com a paz do Senhor, né? Hoje, lição de número 1 do terceiro trimestre de 2020. Título da lição, Daniel ora por um despertamento. Texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 a 3 e versículo 6 a 10. E Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 5. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus, misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém.
e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dívidas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Amém? Até aí, glórias a Deus. Oremos ao Senhor agradecendo por essa palavra, né? E orando já pelo pastor Edivaldo que irá ministrar a palavra. Peço à irmã Marilene que faça a oração. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Marilene, fazendo a oração pelo pastor que estará ministrando a palavra. A paz do Senhor para todos. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por ter essa oportunidade de aprender. E pedimos, Senhor, eis aí o instrumento do Senhor nesta terra. Usa o teu servo, meu Pai, com o conhecimento que o Senhor tem dado. E nos dê também, Pai, conhecimento através da tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmã Marilene. Deus abençoe. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Graça e paz da parte de Deus a todos os irmãos. Estamos alegres neste dia por mais uma escola bíblica dominical e mais ainda por um tema novo, compatível com o momento em que nós estamos vivendo. Antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, eu quero falar sobre a biografia bem resumida do autor desse tema que ora nós vamos estudar. Devido à situação do momento, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela não pôde editar uma revista e, por um outro lado, havia já essa revista sido editada no terceiro trimestre de 1993, então uma reedição, e o tema é compatível com o momento que nós estamos vivendo. E eu poderia deixar de falar alguma coisa sobre o comentarista dessa revista. O comentarista dessa revista é o pastor Eurico Bergsten, missionário finlandês, nascido em Helsinki, pastoreou várias igrejas na Finlândia, como também nas várias capitais do Brasil, como Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, Natal e Recife, e assim por diante. Ele foi um gigante das Assembleias de Deus no início da década de 40, 50, quando ele veio como missionário para o Brasil. Pois bem, esse homem, ele é o maior comentarista de revista da Escola Dominical das Assembleias de Deus. Foram 35 comentários, vários livros editados, um dos mais comentados e usados nos cursos acadêmicos sobre a teologia sistemática. Então, um homem de uma envergadura muito grande, de 50 anos de ministério, e um homem que tinha intimidade com Deus,
Para os irmãos terem uma ideia, o pastor Bergstrom, ele, perto já da sua morte, Deus se dirigiu a ele e diz para ele que ele estava perto da sua partida para a glória. E ele acorda em março de 1969, ou melhor, 1999, em março, ele acorda e diz que estava muito alegre aquele dia, um dia muito alegre para ele. Ele acordou com muita alegria e alguém perguntou para ele, por qual motivo da alegria? Ele disse, porque eu já estou partindo para a glória. Vê, irmãos, a intimidade das pessoas, né, antigamente e hoje também, mas a gente vê a intimidade de um homem que tinha relacionamento profundo com Deus. E realmente, logo que ele falou isso, à noite, ele partiu para a glória do Senhor. Que bom, né, que nós possamos nos espelhar, né, nesses grandes líderes, como disse Paulo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é um flash que eu queria dar a respeito, porque a palavra de Deus diz que nós temos que honrar a quem tem honra. Então, eu estou fazendo esse comentário. Muito bem. Dito isso, queridos irmãos, nós vamos entrar propriamente no tema da lição de hoje, que é Daniel ora por um despertamento. Eu gostaria, antes também da introdução, de ler um texto bíblico que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 25, a partir do verso 3, que diz: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes. Nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para os inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não façam mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Até aqui. Irmãos, Deus não tem prazer em nos disciplinar. Deus não tem prazer em castigar os seus servos. O que aconteceu com Israel aqui é que Deus passou 10 anos usando seus servos para que Israel se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor. E, no entanto, Deus usa Jeremias chorando, clamando ao povo, e o povo não se converteu. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que toda a disciplina de Deus, em consequência do andar desastroso do povo de Deus. E nós podemos ver que a justiça para os nossos dias, a justiça de Deus,
ela está pairando sobre a terra. Porque a igreja tem pregado ao longo desses anos a respeito de Jesus, mas a gente vê uma degradação acentuada a cada dia, o povo se corrompendo e desprezando a palavra do Senhor. E essa punição desse momento de exceção do qual a igreja está vivendo é justamente a justiça de Deus, a ira de Deus sobre a humanidade. E isso tudo é a misericórdia de Deus para conosco. Por isso, nós estamos passando por essa situação devido ao pecado da humanidade. Pois bem, Deus manda o povo para o cativeiro, para que o povo pudesse, durante 70 anos, pudesse Deus tratar do povo. Deus mandou para o exílio. Nós hoje, queridos irmãos, estamos no cativeiro, no exílio, em nossas próprias casas, onde a nossa liberdade física e material, ela está restritiva. Isso também é um cativeiro, por causa do pecado do povo. E eu vejo aqui Deus tratando, no momento que nós estamos vivendo, eu vejo Deus tratando da igreja. E posso observar os dividendos que nós estamos observando que estão nascendo em nós através desse exílio do qual nós estamos vivendo. Posso perceber, e eu falo por mim mesmo em minha casa, o tanto que nós estamos observando da nossa mais proximidade com Deus, com mais intimidade com Deus. E o mais interessante disso tudo é que nós nunca tivemos tão juntos, tão unidos espiritualmente, como nós estamos vivendo hoje virtualmente. É isso, esse aprendizado é que a igreja precisa tirar, e outros aprendizados que Deus está tratando de nós, que Deus está movendo as montanhas e tirando a cegueira que nós estamos e da nossa mordidão espiritual. Ok? Eu precisava dar essa introdução para os irmãos. Pois bem, dando a introdução da lição, no mundo atual, pós-modernidade, que poderíamos denominá-la de contemporânea, que precede imediatamente a volta de Cristo. Nos parece que chegamos também na plenitude desenfreada de um iluminismo descabível, centrado em 100% na razão humana. Em que ele, o ser humano, tudo pode. Tudo tem. E ainda se considera uma estrela. Esse é o conceito de um movimento que nasceu no século XIX, em que o homem, ele é o dono da razão. Nada é absoluto. Tudo é relativo. E por isso também que o iluminismo é chamado de século das luzes. Olhe bem, irmãos, como o diabo é sutil. Ou seja, o homem é um astro que tem luz própria. A que ponto o diabo colocou no coração do ser humano? O homem passou
a se considerar uma estrela, que na verdade é mais uma mentira difundida pelo diabo para querer tentar e ofuscar a luz de Cristo, que nós refletimos essa luz. Temos que ter sabedoria e discernimento de Deus neste momento, para que nós não venhamos a nos deixar levar pelo estrelismo teológico que acompanham alguns pregadores e cantores que parecem mais animadores de auditório. No fundo, querem aplausos, mesmo velados. Queridos, estamos vivendo esse momento. Às vezes nós que às vezes vemos redes sociais, nós vemos tanta boboseira, tanta falsa profecia, tantas coisas ditas por aqueles que se dizem servos de Deus, e isso está previsto. Paulo já falava disso, dos falsos profetas, nos últimos dias. Esses dias me mandaram um vídeo com um pastor com um martelo, uma marreta, entendeu? Batendo na cabeça mostrando o poder de Deus. São tanto invencionismo que nós estamos vendo que nós temos que estar dentro da palavra, queridos irmãos. As pessoas querem aparecer como estrelas, com invencionismo, para chamar atenção. Não é assim que diz a palavra de Deus, queridos irmãos. Vejamos o que diz nessa introdução da lição, que o comentarista, o pastor Bergens, coloca, e ele cita Mateus 5,15 e Filipenses 3,15. Eu gostaria de me ater no livro de Filipenses. Os crentes fiéis, queridos irmãos, brilham como a luz e resplandece, Paulo diz, como astro no meio de uma geração corrompida e perversa. A pergunta que fica aqui é: o que é um astro? Dentro de uma definição, amados irmãos, simplista, astro é a designação que se dá a corpos celestes que orbitam no espaço, sendo que uns têm luz própria e outros não têm luz. Quando Paulo fala que o cristão resplandece luz como astro, significa que a verdadeira luz é Cristo. É a luz que brilha. Tem luz natural, tem luz própria. O que nós somos, na verdade, são astros sem luz, mas que resplandece a luz de Cristo. Exemplo, a palavra de Deus diz que Deus é o sol da nossa justiça. Significa que Ele é que tem a luz. Cristo é a luz do mundo. A lua, ela não é um astro que não tem luz própria. E nós somos essa lua que nós resplandecemos a luz de Cristo. Assim como o profeta Daniel, no cativeiro da Babilônia, apesar de ascender a postura máxima, nunca se considerou estrela. A luz própria ainda que
todos o considerassem que ele tinha os espíritos dos deuses. Está lá em Daniel 4:18. E o seu nome, Beltesazar, significava o Deus de Nabucodonosor, que protegia a vida do rei. Ele levava o nome de um Deus da Babilônia. Então, vê o que o diabo tentou, através de Nabucodonosor, colocar um nome do Deus da Babilônia, para que Daniel se empolgasse com aquilo, né, e se considerasse um Deus. Então, irmãos, nós temos que ter muita sabedoria de Deus, pedir Deus sabedoria, pedir Deus discernimento, para que nós não nos deixamos empolgar. As pessoas, quando você prega, quando você louva a Deus, quando você dá um testemunho, tenha muito cuidado com os tapinhas nas costas. Porque o ser humano, pela sua essência, da sua natureza, ele sempre quer glória para si. Isso foi uma das vaidades que encheu o coração de Lúcifer, né, de glória. E ele queria colocar a sua glória acima da glória de Deus. É um germe, um câncer que foi transferido à humanidade. E nós temos que lutar com a nossa natureza para que nós não venhamos a nos ensoberbecer querendo glória para nós. Porque a glória, nós refletimos essa glória, nós refletimos a luz de Cristo. Amém? Ele, Daniel, brilhou resplandecendo a luz de Jeová no cativeiro. O texto, o tópico 1 da nossa lição, Daniel foi despertado para orar. Ele foi despertado para orar. Irmãos, o que é despertar? Na simplicidade da nossa interpretação, despertar significa você acordar. É você abrir os olhos e direcionar os seus olhos para alguma coisa ou para alguém. E Daniel aqui despertou a sua visão para a profecia de Jeremias em relação ao povo judeu. Daniel, ele era, sem dúvida, o maior líder espiritual dos judeus no cativeiro. Está em Daniel, capítulo 1, vamos ver aqui, versículo 17, do capítulo 1 de Daniel, que diz: ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Significa que Daniel liberava esses jovens, mas também liderava espiritualmente o povo judeu no cativeiro. Ele orava habitualmente 3 vezes ao dia. Tinha uma íntima comunhão com Deus dentro da quarentena dos 70 anos. Aqui também é uma metáfora que eu estou usando, né? A quarentena de 70 anos do cativeiro foi despertado. E agora, despertado, nós vamos agora para Jeremias 29. Vamos ver esse despertamento de Jeremias, no capítulo 29. O versículo 10. Porque assim diz o Senhor:
certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tomando-vos a trazer a este lugar. Ou seja, Daniel, nos aproximando nos 70 anos do cativeiro, ele despertou, ou seja, Deus trouxe a ele uma visão para que ele olhasse para o livro de Jeremias e ele atentasse para essa profecia. Ou seja, o cativeiro de Israel teve dia, hora para começar, assim como também teve tempo, hora para terminar. Assim, creio eu, queridos irmãos, o momento contemporâneo que nós estamos vivendo, Deus deu início a esse cativeiro, essas restrições, essa quarentena que nós estamos vivendo. Deus teve o seu início e temos certeza que Deus marcou a data para que isso terminasse. Deus é um Deus organizado, que ele tem tempo para iniciar, mas também tem tempo para terminar. É tanto em sua palavra, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, vemos aí a durabilidade, né, do plano de Deus, ainda que seja para a nossa disciplina e nossa correção. Ele tem tempo para iniciar, como também tem tempo para terminar. Ele, Daniel, ele, quando começou, que ele se despertou, que ele olhou para essa profecia de Jeremias, ele colocou no seu coração um propósito: descobrir o segredo dessa profecia. E no capítulo 2 de Daniel, versículo 18, ele, Daniel, diz assim, o versículo 17, então Daniel foi para a sua casa e fez o caso Ananias, saber o caso Ananias e Misael, Azarias, seu companheiro, para que pedisse misericórdia de Deus do céu, sobre o segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ou seja, aqui eu me equivoquei, esse texto aqui se refere sobre o extermínio dos sábios, né, da Babilônia. Não foi eu, me equivoquei nesse versículo bíblico. Mas, voltando, então, Daniel, Deus colocou o despertamento nele e ele foi para a oração com o objetivo específico da sua oração, descobrir o segredo do cativeiro da Babilônia no seu retorno. E o tema de sua oração, aqui que está. É esse versículo que eu gostaria de citar aos irmãos, não o 2:18, mas o 9:24. Daniel 9:24. Ele foi despertado com a profecia de Jeremias, e aqui está o tema. Ele foi objetivo na busca ao Senhor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo.
Esta é a resposta. Se esta é a resposta, também a sua pergunta diante de Deus, desse segredo, está contido também na resposta que Deus deu a ele. Jeremias, ou melhor, ele, Daniel, então fez essa oração, e o tema dessa oração, que está contida em Daniel 9:24, ela foi de 3 semanas perseverante. Ou seja, ele colocou o propósito e ele não desistiu desse propósito até que Deus pudesse responder a Daniel. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Muitas das nossas petições a Deus, às vezes nós não recebemos, deixamos de receber a resposta, porque nós desistimos. E esse desistir é um desestímulo causado pela nossa fraca fé. E nós, queridos irmãos, não podemos ser desestimulados pela demora, ou, entre aspas, pela a demora que nós achamos que está demorando. Nós não podemos desistir. Como assim? Jacó não desistiu na sua luta contra o anjo. Nós não podemos desistir, nós temos que continuar sendo perseverantes nas nossas orações até que Deus nos dê um posicionamento, assim como foi com Daniel. Daniel, no seu propósito diante de Deus, o fez com oração, jejum, cobrindo-se de sacos de cinzas, simbolismo de degradação, de tristeza, de luto. Esse é o simbolismo do saco de cinza, do saco e da cinza. As cinzas significavam para o judeu desolação, ruína, tristeza, humilhação. Era uma tradição do povo judeu. Os irmãos podem olhar no livro de Esther, no capítulo 4 do livro de Esther, versículo 3. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Foi justamente naquele episódio de Mardoqueu, quando o rei assinou o decreto para poder exterminar o povo judeu. Então, quando Esther convocou o jejum ao povo de Israel durante 3 dias, né? E vemos que Deus deu a resposta e Deus não permitiu que o povo de Deus fosse exterminado. E hoje, considerado os judeus, até hoje, comemorar essa festa, que é a festa do Purim. O subtópico 1 diz sobre Daniel vivia uma vida de consagração. Esta vida que ele procurou levar fica bem clara ao pedir ao chefe dos eunucos, renunciando à alimentação palaciana que era consagrada aos deuses babilônicos. Está em Daniel, capítulo 1, versículo 8.
né? O ambiente moral da Babilônia era totalmente pagão. Sabemos que o ensino que transmitiam a Daniel e aos seus amigos em Babilônia geralmente contradizia o reto ensino da lei. Os alimentos que eram vinhos servidos ao rei Nabucodonosor também eram servidos a eles. Alimento e vinho que, por certo, eram antes dedicados a ídolos. Comer tal alimento era, para eles, desobediência à lei de Deus. Beber tal vinho significava entorpecer-se as suas mentes. Então, eles fizeram o propósito de se abster de uma alimentação palaciana que eram consagrados aos ídolos para ter uma alimentação praticamente vegetariana. O segundo subtópico, é a estatura espiritual de Daniel. Capacitavam-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Enfrentar esses combates, irmãos, espiritual, precisa se preparar, e eles se prepararam com esse jejum do alimento palaciano, com oração, orando 3 vezes ao dia, isso no mínimo. Isso era uma oração habitual, ordinária, que ele fazia, além das outras orações, cremos que ele também fazia. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, para mudar uma situação, não há outro método do que seja a oração. Os irmãos se lembram de Ana? Ana orou a Deus, perseverou na oração, e quando, pelo Espírito de Deus, ela foi despertada para mudar a objetividade do desejo do seu coração. Tiago escreve e diz que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos porque nós queremos gastar com os nossos deleites. E não é isso que Deus quer para nós. Quando Ana foi despertada para mudar a objetividade do desejo do seu coração, ela foi contemplada por Deus, por um varão. E qual foi a objetividade? Ela disse: Senhor, nós podemos interpretar isso pelo texto bíblico na oração de Ana. Era muito humilhada. Era um item da oração de Ana. E por que ela era humilhada? Era humilhada pela sua concorrente, justamente porque ela não tinha filhos, apesar de que ela era mais amada do que a sua concorrente pelo seu marido. Quando ela foi despertada para ter Samuel, e ela dedicou na sua oração que ela dedicaria Samuel ao Senhor, a história mudou. Será que nós, hoje, na oração, nas nossas petições que estamos fazendo a Deus, será que muitas das vezes não recebemos pela aplicabilidade de deleites das nossas vidas? Será que é isso? Então aprendemos com Ana.
sobre a objetividade para que possa ter celeridade na resposta da nossa oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda, não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Então, muito importante, a perseverar e objetivar uma oração direcionando não para os nossos deleites próprios, mas para nós glorificarmos a Deus com aquilo o qual nós estamos solicitando diante do Senhor. Somente visitam de vez em quando em culto de oração. Olha o que o pastor Berg está dizendo aqui. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Eu creio, irmãos, que esse momento que nós estamos vivendo nos despertou para a oração. Quando nós tivemos tão unidos, orando 24 horas na nossa igreja, quantos irmãos no culto de terça-feira na igreja, na oração, e aqui nós temos que lavar nossa roupa suja, a maioria de joelho orando, e outros conversando, outros sentados, olhando, esperando o culto que já tinha iniciado começar. Eu acho que, melhor, eu vejo que esse momento do cativeiro que nós estamos vivendo nessa quarentena está nos despertando, ou seja, nos mostrando como nós devemos, quando voltarmos presencialmente, nós devemos agir. Que essa união virtual precisou, nós estarmos no cativeiro para que essa unidade pudesse melhorar. E nós, quando voltarmos, nós não perdermos, muito pelo contrário, nós efetivarmos cada vez mais e ajuntarmos, apesar de que tem alguns irmãos ainda que virtualmente ainda se omitem, e o Léo fica desesperadamente, como eu aqui, orando, né, e clamando a Deus para levantar alguém para preencher o horário das 4 horas do meio-dia. É lamentável, mas nós, ao terminarmos isso, queira Deus e queremos nós, que esse horário das 4 horas, Léo, e o do meio-dia vai aparecer voluntariamente para preencher. Precisa, às vezes o Léo está ligando, precisa, o pastor está clamando aqui no Zap, e o Léo também, reiteradas vezes, colocando, irmãos, só falta dizer, pelo amor de Deus, nos socorre. São esses poucos, felizmente, que visitam a oração. Eu, mais do que nunca, irmãos, esse momento está ensinando eu em minha casa que a oração, ela é a mola mestre. Se eu tinha uma conscientização, nós tínhamos essa conscientização, agora muito mais profunda. Às vezes alguns na igreja diziam assim, chegava para mim, pastor, isso assim, assim, eu sempre dizia, eu vou orar. Não quero aqui prejulgar a ninguém, mas isso não era creio que para muitos não era uma boa resposta. Mas agora fica patente para a igreja que Deus me despertou para sempre fazer isso. E agora, mais do que nunca, eu estou mais consciente, né? Prosseguimos para coisa melhor na nossa vida.
Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, quando a sua própria vida, bem como seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, um experiente na vida de oração. Tudo com oração, irmãos. Nada sem oração. Que fique essa marca para nós, a partir desse momento que estamos vivendo de exceção, que fique essa marca para nós, que nós, quando voltarmos, nós não podemos abdicar nunca mais de nós sermos fracos nas nossas orações. Nós temos que ser fortes e perseverantes. Subtópico 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O rei da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo Belsazar. Belsazar organizou uma festa para seus grandes, estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Houve, então, uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homens escreviam na parede defronte do castiçal. Daniel 5,5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa. Interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Irmãos, o rei da Babilônia, o reinado babilônico, ele teve 2 períodos. Um, por volta de 1700 e alguma coisa, antes de Cristo, e posteriormente teve o chamado Neo-Babilônico, o novo reino da Babilônia, que se findou com a tomada desse reino, derrubado o rei da Babilônia pelos Medo-Persa, mais especificamente pelo rei Ciro, que dominou o reino babilônico, que durou, esse neo-babilônico durou em torno de 90 anos, mais ou menos 90 anos durou esse reino, se findando com o último rei da Babilônia, Belsazar. Não vamos confundir com o nome que o rei Nabucodonosor deu a Daniel, que é Beltesazar, não é Belsazar, ok? Então, o reino final da Babilônia, que era o rei Nabonido, e o corregente era seu filho Belsazar. Vamos ver no capítulo 5, praticamente todo de Daniel, que está lá escrito que o pai de Belsazar era Nabucodonosor. Não é, não, irmãos. Na cultura antiga, o ancestral era chamado de pai. Ok? Que fique bem claro isso. Nós vamos ler
o seu Belsazar falando do pai Nabucodonosor. Ele era um ancestral, né? É no sentido do mais antigo. O pai dele é esse aí, Nabonido. Tá? Ele é filho, ele é neto de Nabucodonosor. É filho de uma senhora chamada Nitocris, que foi talvez uma das esposas de Nabucodonosor. Ok? Então, ele não é filho direto, é filho ancestral do ancestral Nabucodonosor. Então, Belsazar dá uma festa regada por vinho das taças tiradas do templo da casa do Senhor. E, além do mais, este rei corregente não dava glória a Deus, assim como foi seu avô Nabucodonosor. Por essa atitude, Deus se irou com Belsazar naquela festa, porque ele profanou o que era santo. Numa verdadeira orgia no palácio do rei. E nessa ira, Deus introduz uma mão, escrito lá na parede do palácio, as palavras Mene, Tekel e Parsim. E o rei, desesperado, tremendo, aquela festa, que seria uma festa maravilhosa, terminou em uma festa fantasma. E aí a esposa do rei Belsazar, conhecendo a Daniel, pede ao rei para que busque Daniel, para que ele possa traduzir ou interpretar o que estava escrito. E Daniel interpreta, como está escrito: e dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, Belsazar morreu, e os medos persas assumiram o reinado naquela época. Então, esse reinado do neobabilônico durou 90 anos, terminando com o último rei Belsazar. Ok? Respostas, tópico 2, respostas às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus, registrado pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer deste lugar. Jeremias 29, 10. Vamos lá. Jeremias 29, 10. E eu gostaria de me prolongar um pouco mais. Antecedendo a leitura a partir do verso 6. Verso 6, Jeremias 29, versículos 6 a 10. Ou melhor, 5. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos, e filhas, tomai mulheres
para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fizer transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem vos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não vos os envieis, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Esse capítulo 29, queridos irmãos, é uma carta que Deus dá a Jeremias, e ele torna essa carta do conhecimento do povo de Israel que já estava no cativeiro. E me chamou muita atenção para também a nossa realidade. Quando Deus disciplina um povo e coloca no cativeiro, é para que esse povo recupere a sua comunhão com Deus e viva em paz. Deus falou para eles: olha, vocês quando chegarem lá, quando vocês que estão aí, edifiquem as suas casas. Eu quero que vocês vivam bem, ainda que vocês estão num momento de exceção fora da casa de vocês. Plantai jardim, comei o seu fruto, pode dar em casamento, ter em casamento. Olha aqui que Deus ordenou que fosse com os filhos de Judá. E ele diz: procurai a paz, para onde vos fizer transportar, orai por ela, orai o quê? Pela cidade, orai pelos governantes. É isso que nós estamos fazendo. Eu sempre já preguei uma mensagem aqui, um estudo para os irmãos, de nós orarmos pelas autoridades constituídas por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, ainda que as suas atitudes sejam incompatíveis com a justiça de Deus. Isso é problema deles com Deus, mas foi Deus quem instituiu. Então, ele está dizendo aqui que eles deveriam fazer tudo isso, assim como nós também, no nosso exílio, da nossa quarentena, nós também devemos fazer tudo isso, não deixar de adorar a Deus, de deixar de cumprir com o nosso dever, com a nossa comunhão para com o Senhor. Mas também Deus diz assim: olha, estou enviando vocês, mas também vou visitar vocês. Versículo 10 diz isso. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Dia para começar e dia para terminar. Ok? Então, esse término do cativeiro da Babilônia, Deus prometeu e cumpriu fielmente com sua palavra. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Interessante que Jeremias não ficou surpreendido. Daniel não ficou surpreendido. Irmãos, quem tem comunhão com Deus, quem tem o despertamento de Deus, de uma visão do que está acontecendo no momento, o que vai acontecer no momento, não se surpreende. Muitos estão surpreendidos pelo momento que nós estamos vivendo. Mas aqueles que têm relacionamento com Deus não estão nem um pouquinho surpresos e tão incomodados assim. Porque sabe
que Deus está no controle de tudo. E nada acontece, nem um fio de cabelo da nossa cabeça que cai, ou uma folha que cai de uma árvore, que não esteja no conhecimento e no controle de Deus, ainda que Deus instituiu uma autoridade para governar. A Bíblia relata o que realmente aconteceu no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou, olha a palavra aqui, despertar, acordar e visualizar. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o Senhor, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Eu, em algum momento na igreja, alguns momentos, e até de se estranhar, às vezes, que as pessoas pensam que é heresias. Irmãos, todo aquele que serve a Deus é servo de Deus. Já disse isso e eu continuo com essa visão. Que todo aquele que presta serviço a alguém, ele é servo. Nabucodonosor serviu a Deus. Serviu que no momento em que Deus queria levar um povo cativeiro para disciplinar, para corrigir e para edificar, Deus usou o servo Nabucodonosor. Aqui, Ciro, um persa, e Deus ungiu a Ciro, irmãos. É momento de reflexão e de nós, às vezes, revermos certos conceitos que temos em relação à questão de servo. Porque Deus usa quem Ele quer. Toda criatura foi criada por Deus. E ele foi ungido. Ele foi ungido por Deus. Ungido significa alguém receber a autoridade de Deus para exercer um propósito de Deus. É o conceito, a definição de ungido. Você e eu, a igreja, somos ungidos do Senhor com o propósito de levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Nós temos a autoridade de Deus, isso é ungido. E Daniel, ou melhor, o rei Ciro, não sei como, se foi alguém, Daniel, alguém que pregou para ele, isso eu não quero aqui conjecturar, não quero conjecturar. A verdade é que Jesus disse para os seus discípulos: até destas pedras Deus levanta, descendência de Abraão. Às vezes nós limitamos muito, Senhor, na nossa visão, como se diz, o agir de Deus. Deus só age assim, Deus só age. Queridos irmãos, Deus é soberano. Ele age quem quer, ele levanta quem quer para fazer a sua vontade, o seu desejo. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias.
Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, Deus, ele faz muito mais do que aquilo que nós normalmente pedimos. Porque, às vezes, é como diz o outro, nós pedimos e, às vezes, não recebemos aquilo que pedimos, porque Deus tem algo melhor para nós e muito maior do que aquilo que a gente inicialmente estava querendo. Todos os judeus seriam liberados para voltar a Judá, caso quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de Além-Rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então, vemos aqui que no primeiro ano do rei Ciro, né, eles voltam, o Ciro devolve todos aqueles utensílios que foram inúmeros em ouro, taças, ouros e prata, né, que foram devolvidos para a reconstrução do templo. Diz que nessa primeira leva foram 50.000 judeus que voltaram para essa reconstrução, que, segundo o levantamento dos estudiosos, era mais de 1 milhão de judeus no cativeiro. Por último, o último tópico. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, talvez por meio de seu contato com Daniel. É que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era, agora, o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, eles queriam voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve o seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes de profetizar acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Então, irmãos, finalizando aqui, volta a palavra despertar. Despertar alguma coisa que estava sem ser vista. Quando Deus despertou, acordou o rei Ciro para se cumprir a profecia que antes dele nascer,
Uns dizem, tem escritos estudiosos que dizem que foram 150 anos, outros 160, mas o comentarista aqui coloca 200 anos. Independentemente, eu sei que foram praticamente duas centenas de anos anteriores profetizado por Isaías a respeito do nome e da época e o que o propósito de Deus iria exercer a respeito do povo que seria levado ao cativeiro. Aqui observamos a onisciência de Deus, o propósito de Deus. Queridos irmãos, Paulo diz que ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Queridos, nós fomos escolhidos por Deus. O meu nome, o seu nome, tudo Deus tem patente às suas mãos, porque ele é o sou. Ele não é passado e é somente presente e futuro. Isso na nossa dimensão humana. Deus é passado, presente e futuro. Isso na visão humana. Mas Deus é atemporal. Tudo para Deus é patente, é presente. E isso foi dito pelo profeta Isaías e se cumpriu literalmente na vida de Ciro. Que maravilha, irmãos! Quando Deus fala, ele cumpre, né, com sua palavra. Nós vemos aqui que ele devolveu tudo aquilo que havia dos utensílios da casa do Senhor. E outra coisa que eu achei interessante, ele deu decreto, pregão, mandando que todo judeu, aonde estivesse, aquém ou além do Jordão, cooperasse com a recuperação e a reconstrução do templo e do muro da cidade de Jerusalém. Amados irmãos, eu sei que essa lição nos trouxe conhecimento não só da história, como conhecimento teológico, como também uma visão do momento que nós estamos vivendo. Que nós possamos realmente tirar um aprendizado, não somente como conhecimento, mas que nós possamos, Deus ter misericórdia de nós orarmos para que Deus possa verdadeiramente fazer com que nós possamos colocar em prática, assim como o povo, quando voltou do cativeiro, colocaram em prática. Tem um detalhe importante que eu gostaria de registrar. É que houve do povo de Deus, e isso acontece, o relaxamento. E nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Na nossa vida, no nosso ministério, o nosso comodismo, principalmente quando as coisas estão muito boas. Isso aconteceu quando, lá em Israel, lá em Jerusalém, o profeta Ageu escreve sobre isso. Que Deus pega Ageu e manda Ageu dizer ao povo que a reconstrução não estava terminada. E eles abandonaram. É tanto que Deus diz assim, através de Ageu: olha, vocês estão preocupados com as casas estucadas de vocês, as belas casas, né, as mansões da época. Em compensação, eu trouxe vocês para reconstruir toda Jerusalém. E vocês, meu templo, a minha casa está abandonada. Literalmente abandonada. Se a casa estava abandonada, é porque ela estava construída. O que Deus estava dizendo a respeito da adoração, do louvor, da gratidão do povo para com Deus. Era isso que Deus estava chamando a atenção do povo. E Deus disse mais ainda: olha, vocês estão caminhando para um precipício. Vocês estão colocando dinheiro no saco furado.
Vocês estão cobrindo por causa do frio, mas a coberta, quando você cobre a cabeça, os pés ficam descobertos. Amados, temos que nos preparar para esse momento da volta. Às vezes nós queremos, né? Tem pessoas que dizem que vivem o dia a dia, mas Deus nos desperta não somente para o dia a dia, mas para o nosso futuro. Vamos, quando nós voltarmos agora, irmãos, vamos parar com desculpa, esfarrapadas, mentindo, com hipocrisia, dizendo eu não vou para a igreja, é porque eu estou com dor de cabeça. Há caso e casos. Eu sei que tem situação que você é insuportável. Eu estou falando aquela desculpinha, olha, porque aconteceu um fato aqui que eu não estou bem. Irmão, vai para a casa do Senhor para se tornar bem. Ah, eu vou chegar um pouco atrasado, porque eu cheguei do trabalho, agora eu não vou, não. Vou... Irmãos, às vezes a nossa bênção está na bênção apostólica. Às vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós somos relapsos. Vamos parar, irmãos, vamos nos conscientizar de desculpa esfarrapada. É porque eu tenho que fazer compra, eu digo que eu tenho que fazer compra. Faça à noite, faça outra hora, mas não perca de estar na comunhão, na casa do Senhor. E para finalizar, quantas pessoas, irmãos, nesse momento, estão lá nos hospitais com Covid-19, que um dia estiveram na casa do Senhor, foram relapsos na sua adoração, no exercício do ministério, do trabalho da casa do Senhor. Outros abandonaram e hoje estão entubados lá e pedindo misericórdia a Deus. Deus me deu uma oportunidade. Eu não vou ser mais hipócrita. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser frequente na sua casa. Eu vou trabalhar na obra do Senhor. Quantos estão lá, irmãos, com o pé na sepultura? E outros que nunca falaram no nome de Deus estão lá pedindo, Senhor, me dá esse sopro de vida, esse oxigênio da sua vida. Me dê, porque o Senhor é o dono da vida. Que nós possamos sair dessa, irmãos, mais crentes, mais cristãos, mais amorosos, mais solidários, mais empáticos. Vamos parar com as pequenas diferenças, porque mais são aquelas coisas que nos unem do que aquelas que nos separam. Por qualquer coisinha eu não vou à igreja hoje, por qualquer coisinha eu não vou à ceia. Que nós possamos sair desse cativeiro que nós estamos e possamos tomar uma atitude de verdadeiros cristãos, de ter mais intimidade com Deus. Esse despertamento que nós possamos levar para nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Foi uma lição inicial bem proveitosa e precisamos nos estender um pouco mais, porque ela condiz com a nossa realidade. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor, um bom dia, um bom almoço e uma boa semana, e até terça-feira, quando nós aqui estaremos, em nome de Jesus.